Olá, estou chegando com mais um tema da série produzida pela Frente Parlamentar das Altas Habilidades da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Eu sou a vereadora Marisol Santos e presido a frente sobre esse assunto que precisa ser discutido e divulgado. No vídeo de hoje, nós vamos pensar junto com o biólogo, especialista em altas habilidades e superdotação e palestrante, o Chico Bill. Ele fala sobre o encontro com pares para adolescentes autohabilidosos e dá informações imprescindíveis para a família toda. Chico Bill explica que para entendermos o comportamento dos adolescentes, temos que olhar primeiro para as crianças. Enquanto as crianças se sentem seguras e têm nos cuidadores, pai, mãe ou professores, uma referência, para os adolescentes, essas relações são diferentes. O adolescente, ele deixa de querer essa referência dos cuidadores primários. O adolescente, naturalmente, ele já parte para uma busca social. Ele já parte para buscar novas aventuras, novos desafios, novos ambientes, porque o cérebro dele passa para ele a ideia de que tudo que ele já tinha a aprender com aqueles cuidadores primários, com aquele ambiente inicial, onde ele estava sendo protegido e desenvolvido, ele já adquiriu. Então, está na hora de partir para o mundo, está na hora de partir para novas aventuras e novas experiências. O Chico Bill esclarece muito bem essas mudanças. Ele explica que na adolescência começam os questionamentos, a busca por socialização e aceitação. Nas redes sociais, nos jogos, os adolescentes encontram uma identificação com o outro, que para eles tem sido mais compensador do que o mundo real. Aí ele tem duas opções: ou se vincular mais ao mundo virtual, agora também buscando interações reais, que podem ser em grupos no Discord, que podem ser em comunidades virtuais, que pode ser no Twitter, no TikTok, onde ele vai buscar essa afinidade com a sua área de interesse, ou ele vai tentar se adequar naquele meio onde ele vive, onde ele sobrevive, porque não encontra ali semelhantes. O que seriam esses semelhantes? É o que a gente, dentro da superdotação, chama de pares. Pares seriam semelhantes. A gente tem, dentro da seriação, pares etários. São pares dentro da mesma idade cronológica. Só que a idade cronológica não necessariamente representa idade cognitiva, idade emocional, idade social. Então, quando a gente tem uma criança ou um adolescente superdotado que tem uma idade emocional, uma idade social e uma idade cognitiva mais à frente, ele não vai estar entre pares naquele ambiente de sala de aula. Porque ser par etário é um mero detalhe comparado a todo o resto que faz parte real da vida daquela criança, daquele adolescente. Então, a necessidade de eles encontrarem esses semelhantes por afinidade, por assunto, por área de interesse, ou até mesmo por esquisitices. Eu estou falando em esquisitices porque eu já ouvi umas 5 vezes nos grupos que eu faço acompanhamento, o sorriso vindo no rosto e o jovem falando: nossa, Chico, você não faz ideia como isso aqui faz uma grande diferença para mim, ver que tem outros esquisitos como eu. É óbvio que essa pessoa, ela já enxerga a sua esquisitice como sua individualidade. Ele usa esse termo porque já ouviu outras pessoas falando e chamando ele de esquisito. Mas essa naturalidade no falar, sem aquele pesar no olhar, não está trazendo para ele ali sofrimento, porque ele percebeu que outros e outras ali já passaram pelas mesmas coisas ou coisas parecidas que ele passou. Segundo o especialista em altas habilidades, o adolescente ainda está desenvolvendo seu processo de autoconhecimento e de autoestima. Então, estar entre pares, ou seja, pessoas semelhantes, é fundamental para eles. Então, aquele jovem bota na balança: se eu tenho um ambiente escolar que não me aceita, que não me acolhe, que me exclui, que me faz bullying, me gera sofrimento, e eu tenho aqui meus amigos que me validam, que me apoiam, que me encorajam, eu quero agradar a eles e não a galera da escola. Porque na adolescência, tudo o que eles estão buscando é um grupo de pertencimento. Aí agora pensa no jovem ou na jovem
com altas habilidades ou superdotação se sentindo perdida no meio daquele mar de gente e não sendo vista. A maioria das pessoas que está ali não se importa de estar no meio das ondas e não se diferenciar, mas isso, para uma pessoa com superdotação, acaba sendo meio que uma necessidade fisiológica, porque na infância se destacou, na infância foi percebida, na infância ela foi vista. E aí, quando chega na adolescência, toda aquela ideia que aquela criança tinha de que quando eu crescer vai ser tudo melhor ainda, chega na adolescência, ela leva um baque, porque ali ela não tem a validação, na maioria das vezes, ali ela não tem a aceitação das suas falas, das suas perguntas, das suas curiosidades. Quando a criança é pequena e o sinal já está perto de bater e ele faz uma pergunta, as outras crianças não reclamam, mas vai fazer isso na adolescência. Você está ali com o seu cérebro borbulhando por conta daquela aula que você ama de história, de matemática, de química, de biologia, e aí o professor ou a professora começa a falar alguma coisa que te interessa e você vai empolgando e mergulha, porque uma das características da superdotação é essa conexão intensa com as suas áreas de interesse. E aí tá ali vivendo aquele êxtase cognitivo e a galera começa a reclamar porque já está quase acabando a aula e fica fazendo pergunta e fica atrapalhando. Então, essa pessoa vai se sentindo inadequada. Mas aí, para buscar uma solução, a gente se pergunta: que tipo de ambientes nós podemos disponibilizar a esses adolescentes? Uma alternativa, segundo Chico Bill, é formar grupos, até mesmo de forma online. Vou dar como exemplo um dos grupos que eu tenho de atendimento, chamado de Germinação. O Germinação é um encontro de jovens adolescentes com indicativos de altas habilidades, onde, através de muito diálogo, jogos e um pouquinho de teoria, porque eles não estão ali para ter aula, mas sempre eu vou introduzindo uma coisinha ou outra para eles irem se percebendo, irem se reconhecendo. A gente vai trabalhando essa questão da superdotação enquanto ponto positivo, já que na maioria das vezes esses jovens percebem as suas manifestações relacionadas à superdotação como coisas negativas. Então, grupos online, hoje já tem alguns. Ah, Chico, mas olha, eu não quero pagar ou eu não quero um adulto acompanhando, eu acho que vai ser mais interessante só crianças e jovens. Crianças e jovens, é interessante que tenha, sim, um adulto responsável acompanhando, porque a gente não sabe que tipo de viés pode tomar, que tipos de assuntos podem chegar. Então, é importante que tenha um adulto fazendo esse filtro, fazendo esse acompanhamento. Se vocês não querem disponibilizar um profissional ou pagar um profissional, revezem-se entre os pais, organizem-se entre os pais e montem grupinhos para tratar assuntos variados, para que eles possam falar sobre seus interesses, para que eles possam compartilhar, para que eles possam se sentir vistos. Salas de atendimento educacional especializado também são uma possibilidade para acolher esses jovens. A outra dica para o pai e para a mãe é também buscar outros pais que passam pela mesma situação. Vou até fazer um gancho aqui, nesse lance de pares. Mães, principalmente vocês que carregam o fardo aí da família, todo o peso de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, correr na escola, brigar com a escola, fazer seu trabalho e toda aquela sobrecarga emocional de lidar com um filho neuroatípico, vocês precisam de um momento seu, e aí é seu, individual, intransferível, mas é importante que você tenha também um momento coletivo com outras mães para poder trocar questões dessa maternidade, questões dessa vivência que é tão pesada, que é tão difícil. Porque as pessoas acham que apenas mães de deficientes ou mães de TEA têm dificuldades. E eu me despeço de vocês agora agradecendo a quem esteve conosco. Também te convido a acompanhar o trabalho da Frente Parlamentar das Altas Habilidades da Câmara de Caxias do Sul. Se você quiser saber mais sobre o assunto e ver a palestra completa, vale a pena, acesse esse QR Code que aparece na tela. Um abraço, até mais!